E aí, pessoal, bem-vindos à nossa quinta aula da capacitação de Tailwind. Agora que a gente já viu um pouco sobre os containers que a gente tem no Tailwind, eu vou ensinar sobre como posicionar os itens dentro deles e conseguir fazer uns designs mais sofisticados. Então, bora lá começar. Eu já abri aqui o arquivo da próxima aula e vocês podem ver que eu já coloquei alguns quadrados aqui para demonstrar. Então, é, eu tenho esses três itens aqui, eu vou colocar eles dentro de um flex, porque essas propriedades que eu vou mostrar, que são de justify content e align content, elas só vão funcionar dentro de um flex. Então, é, eu vou colocar aqui wrap, e colocar uma div. Nessa div, eu vou colocar um flex. É, Aí, a princípio, eles já vão ficar na horizontal, por padrão. Eu vou colocar um gap de 4, beleza? Uma margem de 8 para eles ficarem mais no meio, ficar mais fácil da gente ver aqui. E certo. Agora vocês podem ver por padrão, inclusive eu vou pintar o fundo, vou deixar um verde clarinho. Eu vou aumentar a intensidade do ciano para dar mais contraste. Vocês podem ver que esses itens aqui eles estão posicionados no início do nosso flex aqui. O nosso flex vai até o fim, mas eles estão posicionados no início. Então, eu posso basicamente dizer onde que esses itens vão ficar, com essas propriedades que eu vou mostrar. A gente tem o Justify Start, que não vai mudar nada porque é o padrão, mas aqui Justify Start quer dizer que eles vão estar alinhados com o começo. Se eu colocar Justify End, vocês podem ver que eles foram lá para o final, eles continuaram da mesma maneira, mas eles foram para o final. Também posso colocar Justify Center, e agora eles estão aqui no meio. A gente também tem alguns outros que são Justify Between, que agora ele ignorou o gap que a gente tinha e colocou eles no o mais espaçado possível. A gente também tem Justify Around, que, como vocês podem ver, se eu não me engano, se somar essa distância com essa aqui vai dar do meio. E também tem Justify Evenly, que aí cada um vai ter a mesma distância e essas distâncias que ficam em volta também vão ser igual a essas distâncias no meio. Então a gente tem essas formas, na verdade até tem algumas aqui, mas algumas a mais aqui na capacitação, mas para motivos didáticos aqui eu só vou mostrar essas. Só que vocês podem ver aqui na documentação, dar uma olhada, tem esses aqui de safe, que basicamente o Justify Center ele sempre vai forçar os itens a ficarem no centro, mesmo se não couber, e esse aqui ele justifica no centro desde que caiba. Então, tipo, se eu diminuo o tamanho, vocês veem que esse aqui fica cortado, o 1 e o 4 ficam cortados, mas se tiver com center safe, só o 4 fica cortado. Então, tem bastante coisa para mexer aqui também, tem vários exemplos que dá pra ver na documentação. Mas vocês podem ver que esse Justify, ele funcionou na horizontal. O que aconteceria se o nosso flex fosse uma coluna? É, no caso, pera, eu preciso fazer uma coisa. Eu basicamente é que o flex, a altura dele vai se ajustar aos elementos dentro dele. Então, mesmo se você colocar um Justify Evenly ou um Justify End, Start, vai acabar dando o mesmo, porque a altura vai sempre ser a mesma. Mas se eu colocar aqui que a altura desse flex vai ser a tela, aí beleza. Aqui dá pra gente ver, o flex ficou da altura da tela e eles estão justificados igualmente. Se eu colocar end, eles foram ali para baixo. Se eu colocar start, eles foram lá para cima. Então aqui dá pra ver que o Justify Content, ele distribui os itens de acordo com o eixo principal do flex que está sendo utilizado. Mas eu também tenho uma propriedade para alinhar os itens de acordo com o outro eixo, que no caso
seria o horizontal, como aqui é em coluna, o outro eixo seria o horizontal, que é o align items. Basicamente eu posso colocar aqui items center, por exemplo, e pronto. Agora os itens foram trazidos para o centro. Se eu colocar aqui justify center e item center, pronto, agora eles estão perfeitamente centralizados no meio desse flex aqui. Também tem algumas outras possibilidades, por exemplo, é, o items baseline. Eu acho que para mostrar esse eu teria que mudar o tamanho deles. Tá, basicamente. Pera, deixa eu abrir na documentação para ficar mais fácil. Align items. O baseline. Ok, beleza, eu consegui dar uma olhada aqui e basicamente eu utilizei esse exemplo que tem na documentação, novamente importante ser de utilizar, porque é uma coisa que eu estou aprendendo aqui também, eu estou aprendendo junto com vocês. Então, basicamente, o baseline ele necessita que tenha alguma coisa dentro. Então, no caso, esses containers vazios que eu estava utilizando, eles não acaba não fazendo muito sentido. Mas se eu coloco, por exemplo, 01 aqui, 02 aqui, 03 aqui para numerar os meus elementos, vocês podem ver que o conteúdo dentro deles está alinhado. Então, eu coloquei aqui no caso, o padding dele do topo é 2 e o padding bottom, que é embaixo, é 6. Dá pra gente controlar o padding específico de cada um dos lados. Então, o padding, o PT, que é o padding topo, ele tá é só 2, que seria 8 pixels, e o padding bottom seria 24 pixels. Aqui no quadrado 2 é a mesma coisa, tipo, o topo é 8 e embaixo é 12, e aqui no terceiro o topo é 12 e embaixo é 4. Mas se eu coloco o items baseline, o conteúdo dentro deles vai estar alinhado. Então, dessa forma a gente consegue fazer com que a gente alinhe itens de diferentes tamanhos. Então, é outra maneira da gente controlar aqui a maneira que o nosso conteúdo vai ficar disposto. E para finalizar essa aula, eu vou mostrar mais uma propriedade, que é a do Justify Items, que ela vai servir para grids, para a gente definir como que os itens vão ficar dispostos dentro de cada parte da grid. Vocês vão entender. Basicamente, eu tenho aqui esses 4 cubos, eu adicionei um a mais, coloquei o número neles. É, e eu vou vir aqui, eu tenho essa div aqui, que tem o fundo verdinho. E eu vou trocar ela vou adicionar a propriedade de grid nela e colocar como 2 colunas. Então vocês podem ver que ficou assim. Eu só vou colocar uma margem de 8 e eu vou colocar um padding de 4, só para um padding não, um gap de 4 só para os itens ficarem separadinhos. Ok, certinho. É, Aí agora eu tenho aqui as propriedades, como justify items start, que por padrão ela já vai estar assim. É, Não vai mudar nada, mas se eu vier aqui e colocar justify items end, todos os itens vão ser levados para o final de cada um dos pedacinhos da grid. Tipo, se cada, por exemplo, esse um aqui, ele ocupa todo esse espaço, ele está no fim desse espaço. Eu acho que se eu vier aqui inspecionar elemento, talvez eu até consiga ver. Ok, ele não mostra exatamente o espaço de cada um, mas tipo, ele está aqui no limite antes do meio. E se eu colocar Justify Items Center, aí eles vão ficar no centro de cada uma das colunas, basicamente. É isso que eu queria dizer. Ele vai estar aqui, o end ele fica no fim da coluna, o start ele fica no início da coluna e o center ele fica no centro da coluna.
Então, assim, eu acho que fica mais fácil de entender. E também, no caso, eu estou limitando a largura dele é, para ser. No caso, o size 12 está limitando a largura dele. Mas vamos supor que ao invés de a gente ter o size, a gente tem só a altura do item. Aí, quando eu coloco o Justify Items Start, ele vai ele vai estar numa largura mínima, basicamente. A largura mínima para conter o que está aqui dentro. Mas, se eu vier aqui e colocar Justify Items Stretch, ele vai ocupar todo o espaço que ele tiver naquela coluna. Então, aqui algumas maneiras bem interessantes de conseguir controlar como os elementos vão estar dispostos dentro de uma grid. Então, essa foi a nossa aula sobre é, as propriedades de justificação de itens e alinhamento de itens. É, eu vejo vocês na próxima aula.